Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre um termo, e é um termo razoavelmente novo na minha vida. Eu li recentemente um artigo sobre ele e me chamou muitíssimo a atenção e eu acho que é extremamente útil para que a gente entenda o conceito de liquidez mental ou mental liquidity. Esse conceito diz o seguinte: ele se refere à nossa habilidade de mudar de opinião quando é necessário, e isso sem estar preso ao passado, a uma percepção particular, a uma visão do mundo ou, vamos dizer, a um mindset pré-estabelecido. Então, o que é isso, gente? É a nossa habilidade de ser flexível, de ser criativo, de ser resiliente. Quantas vezes a gente tem uma opinião e a gente não está aberto a rever aquela opinião? Por exemplo, a gente está fazendo uma avaliação de risco de um projeto e a gente acha que aquele determinado risco é alto e nada nesse mundo nos faz mudar de opinião. Até que um dia a gente percebe o seguinte, que ele não era tão alto assim. Ele era um risco médio ou era um risco baixo. Mas a nossa incapacidade de ter essa liquidez, de ter essa fluidez, de adaptar o nosso pensamento, quando a gente recebe informações adicionais e nos adaptar e entender que a nossa certeza não é tão certa assim quando a gente tem maiores informações. E por que esse tópico e esse ponto é tão importante? É porque a gente precisa ter a adaptabilidade, ter a criatividade num ambiente que muda o tempo todo. Porque aquilo que você tem como conceito do que é certo, do que é errado, do que é rápido, do que é lento, do que é barato, do que é caro, isso é uma função do tempo, da percepção, da adaptação, da quantidade de informação que você tem. E quando você tem um ambiente que muda tão rápido, o seu projeto naturalmente vai ser impactado. E para isso você precisa ter essa liquidez mental. E aí, não tenho dúvida, vocês vão perguntar, ótimo, isso é tão legal, mas e aí? Eu desenvolvo isso como? Como é que eu desenvolvo essa liquidez? Bem, o que eu preciso, gente? Eu preciso praticar atividades que vão requerer uma mudança cognitiva do meu viés. Por exemplo, leitura, aprender novas habilidades, usar quebra-cabeça para poder aprender a pensar de uma forma diferente, estimular a criatividade. Uma das coisas que eu mais tenho falado, eu dei uma palestra semana passada onde eu falei isso, é aquela coisa de assim, tentar mudar um pouco seus hábitos. Você já pensou em dormir com a cabeça voltada para o pé e o pé para a cabeça na cama? Isso parece uma bobagem, mas isso aumenta a sua capacidade de ter fluidez, de pensar diferente, de associar novas conexões que vão permitir com que você tenha essa capacidade de se adaptar. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente. Então, quando a gente pensa em gerenciamento de projetos, a gente tem esse mindset de liquidez mental como parte do nosso trabalho, seja como gerente de projetos, seja como Scrum Master, seja como parte de uma equipe. E isso vai dar muito mais confiança aos times que nós estamos dando e principalmente flexibilidade para poder adaptar o plano, para poder pensar de uma forma diferente. Eu adoro um conceito, quero terminar esse podcast com esse conceito, que é, não adianta, gente, com o tempo as coisas vão secando e a nossa flexibilidade vai diminuindo. Então é como se fosse um músculo. A gente precisa praticar essa fluidez, praticar essa criatividade, praticar essa nossa capacidade de adaptação, até mesmo para entender e para nos posicionar melhor no futuro e num futuro que é tão variável. Então pensem nisso e deem uma checada no Google, no ChatGPT sobre o que é liquidez mental. Vale a pena vocês praticarem esses exercícios para poder aumentar sua capacidade de se adaptar para um futuro tão incerto e tão volátil. Um abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.